Precioso Cristo, que bom saber que você está nos escutando e quão precioso e honrado eu me sinto de poder ser um instrumento de Deus para que você conheça a verdade central do coração de Deus e possa compreender como Ele pensa e como Ele se sente diante de certas circunstâncias. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, em sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 1, Paulo diz algo muito importante que eu quero compartilhar com você. No versículo 1 ele diz: "E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo." Esse texto está repleto de informações importantíssimas. E eu quero compartilhar com você um pouco hoje sobre como a geração que nós estamos inserida tem se portado diante de Deus. Como que ela tem se desenvolvido diante de Deus. Isso é algo extremamente preocupante que eu gostaria que você observasse um pouco. No versículo 2, capítulo 3, Paulo diz algo também muito importante. Paulo diz assim: "Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis." Bom, vamos compreender um pouquinho mais até chegarmos ao entendimento do que Paulo disse aqui no versículo 1 do capítulo 3. "E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais." E eu. A primeira coisa que Paulo está dizendo aqui, deixou bem claro que é uma conduta dele. Ou seja, é como ele se sentiu. Ele está falando dele, ele não está falando assim: "Olha, gente, seguinte, deixa eu dizer para vocês. Ninguém está aguentando mais, ninguém consegue..." Não, Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo assim: "Gente, ninguém consegue falar com vocês." Não é ninguém. Paulo está dizendo: "Eu não consigo falar com vocês." Paulo está dizendo com todas as letras assim: "Gente, é eu. Eu estou falando de Paulo, não estou falando de Barnabé, não estou falando de Apolo, eu estou falando de Paulo. Eu, Paulo, irmãos. Estou reportando para vocês algo que está dentro de mim. Estou reportando para vocês algo que está dentro de outra pessoa. Eu não posso dizer o que os outros sentem. Eu tenho que dizer o que eu sinto, o que eu entendo, o que eu compreendo em Deus. Ok? Então, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo." Esse texto tem uma riqueza muito grande que eu quero que vocês tenham a oportunidade de perceber e entender. Primeira coisa que você precisa compreender no texto. Primeira informação importantíssima que está contida nesse texto que te é necessário entender. Paulo, ele fez uma divisão importantíssima que eu queria que você entendesse. Ele nos deu a informação que ele não estava conseguindo falar com eles de forma espiritual, porque eles não eram espirituais. Depois Paulo diz que só conseguiu falar com eles como carnais, como meninos em Cristo. A primeira informação que você precisa compreender é que o começo da caminhada que nós estamos com Cristo, nós somos meninos. Então é comum nós encontrarmos pessoas em Cristo que ainda são meninos, que são carnais, mas estão em Cristo. Essas pessoas, elas não são carnais e estão no mundo. Elas não são do diabo. O fato de elas praticarem obras carnais não significa que elas não estejam em Cristo. Significa que ainda são meninos. Significa que ainda não cresceram. Então Paulo fez um paralelo interessantíssimo aqui, dizendo que os meninos em Cristo, eles são carnais, mas os adultos em Cristo são espirituais. Então Paulo começou a lidar com bebês ali, Paulo começou a lidar com meninos, com crianças. São três divisões diferentes, mas Paulo começou a falar com vamos dizer que com adolescentes que ainda praticavam coisas carnais, coisas dessa terra, e que não haviam crescido ainda o suficiente para poder viver. Só que Paulo faz uma associação aqui de meninos, no versículo 2, na fala que deu leitinho para eles. Normalmente leite é uma prática para criança pequena, bem pequenininha. Por exemplo, uma criança a partir dos 4 anos de idade, ela para de produzir lactose. Significando que, diminui a produção. Significando que já está chegando o tempo do leite ser removido do corpo dela. Quando chegar aos 9 anos mais ou menos, ela não precisa mais de leite.
Ela pode tomar, mas não precisa mais. Ela já pode comer algo mais sólido. Ela já pode receber um tipo de proteína diferente, receber um tipo de alimentação diferente. Ela não precisa mais daquilo que tem dentro do leite. Tanto que nos primeiros 6 meses é só leite, não precisa nem de água uma criança. A partir do 6º mês você já começa a introduzir alimentação sólida. Papinha doce, depois papinha salgada, depois você já pode acrescentar um pouquinho de carne, dependendo do tipo sanguíneo da criança, e por aí vai. Ou seja, uma alimentação específica para um público específico, uma alimentação específica para um tipo de pessoa específica, um tratamento específico para uma estrutura específica. Então Paulo diz aqui, eu não vos pude falar como espirituais. Por quê? Em capítulos antes aqui, ele diz algo interessantíssimo. Ele disse que os espirituais são aqueles que entendem todas as coisas. Porém, o espiritual discerne bem todas as coisas. Só que no versículo antecedente, essas todas as coisas aqui não está falando sobre tudo. Aqui está falando sobre as manifestações do Espírito. Olha para você ver que interessante. O versículo 13 e 14 do capítulo 2, ó. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana. Tá? As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, acomodando as coisas espirituais às espirituais. Ou seja, não só lidando com as coisas espirituais, mas tratando uma estrutura de espiritual com espiritual. Se eu fosse acomodar pessoas espirituais, seriam espirituais com espirituais, naturais com naturais. Ensinamentos espirituais com ensinamentos espirituais, ou seja, existe um equilíbrio em como lidar com essas circunstâncias. Então Paulo acomodando, ou seja, espiritual com espiritual, carnal com carnal, natural com natural, e assim branco com branco, preto com preto, e assim subconsequentemente. Não estou fazendo aqui apologia a racismo, gente, pelo amor de Deus, só estou fazendo um exemplo, para que vocês entendam. Então, no versículo 14, agora em seguida do 13, Paulo diz assim, mas o homem natural não compreende as coisas que são do Espírito de Deus. Não é que são do Espírito, é que são do Espírito de Deus. Tanto que ele faz uma afirmativa interessantíssima a versículos acima. Por exemplo, verso 11, por quê? Qual dos homens sabe as coisas que são do homem, senão o Espírito do homem, que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Você consegue entender que ele está falando sobre informação, ele está falando sobre estrutura. Ele está dizendo, o homem sabe do homem porque... o espírito do homem sabe do homem porque o homem é homem, ou seja, eu estou acomodando as coisas de forma organizada. O homem entende do homem porque ele é homem. O Espírito Santo entende de Deus porque ele é Deus. Vocês estão conseguindo entender mais ou menos aqui? É mais ou menos isso aqui que Paulo está dizendo. É claro que é um pouquinho mais vasto. Tem mais informações aqui. A gente só está centralizando naquilo que é necessário. Depois ele diz aqui no versículo 15, ó. Porém o homem discerne bem todas as coisas. O espiritual discerne bem todas as coisas. Agora volta para o 14 de novo. Mas o homem natural não compreende as coisas que são do Espírito de Deus. Por quê? Porque o homem natural, ele é homem. Você entende? Ele é homem. E tudo que ele vai entender são as coisas que são de homem. Porque o espírito dele está apto a entender as coisas do homem. O espírito dele não tem contato com o Espírito Santo. Por isso ele não entende as coisas de Deus. Por isso que quando o espírito do homem faz contato com o Espírito Santo, ele aprende a entender quem é Deus. Porque ele passa a compreender as coisas que são de Deus. Ele passa a entender as coisas que são de Deus. Porque agora ele está recebendo uma informação direta do Espírito Santo. Por isso que a comunhão com o Espírito Santo é importantíssima. Porque a comunhão com o Espírito Santo me faz ter contato com o governo celestial. A comunhão com o Espírito Santo me faz ter contato e ser treinado a me relacionar com Deus. A comunhão com o Espírito Santo não é para gerar poder em você.
A comunhão com o Espírito Santo é para te gerar conhecimento de quem é Deus, revelação de quem é Deus e realidade em Deus. O Espírito Santo não está se relacionando com você para produzir poder dentro de você. O Espírito Santo está se relacionando com você para te treinar a se relacionar com o Pai. Porque você não sabe. Você sabe se relacionar com... Talvez você não saiba se relacionar nem com pessoas físicas. Quem dirá com Deus? Isso é muito importante que você consiga compreender. Vamos continuar aqui. Mas o homem natural não compreende as coisas que são do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Depois no versículo 15, porém o espiritual discerne bem todas as coisas, mas ele de ninguém é discernido. Sabe o que ele está dizendo aqui? Está dizendo que a pessoa espiritual entende o Espírito Santo. Está dizendo aqui que a pessoa espiritual, eu queria dizer outras coisas aqui, mas ele não quer deixar eu dizer. Porém a pessoa espiritual discerne bem todas as coisas. Está dizendo que o espiritual entende, a palavra discernir significa entender. Está dizendo que a pessoa espiritual, ela entende todas as coisas. Que coisas é essa que Paulo está dizendo aqui? As coisas do Espírito. As ações do Espírito. Literalmente as ações do Espírito. Você quer ver uma coisa interessante? Paulo disse aqui, ó, eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Por quê? Porque vocês não entendem como Deus se move. Vocês não compreendem como Deus age. Sabe? Vocês só sabem murmurar, vocês só sabem reclamar, vocês só sabem falar das coisas que vocês entendem. Ou seja, você sente que você está com fome, mas não entende que Deus está tratando o seu interior. Ah, puxa vida, você está sendo carnal. Por quê? Porque você não está compreendendo como Deus se move. Você não está conseguindo perceber a estruturação de como que Deus age. Por isso você está desse jeito. E isso é uma ação carnal. Se você não consegue se alegrar com o que Deus tem dado para você viver, é porque você está sendo carnal. Você está sendo menino. E tem horas que Deus não responde meninos. Deus não responde adultos com ações de meninos. Deus não responde adultos com ações de meninos. Vou dizer uma vez mais, se você já aprendeu como Deus se move e começa a se portar como menino, você vai escutar um silêncio de Deus. Não é que Deus parou de falar com você, porque Deus já sabe que você sabe. Não adianta fazer papel de criança para tentar chamar a atenção de Deus, porque isso não funciona com Deus. Pode funcionar com você quando seu filho faz, mas isso não funciona com Deus. Absolutamente não. Paulo diz, irmãos, eu não pude falar com vocês como espirituais. Por quê? Porque vocês não entendem as coisas espirituais. Pô, que vontade de ensinar coisas profundas para vocês, que vontade de explicar coisas profundas para vocês, que vontade de dar manjares para vocês, mostrar coisas incríveis. Jesus começa a falar com Nicodemos e Nicodemos não entende nada. Jesus, pô, se eu tô falando para você das coisas da terra, você já não entende, imagina quando eu começar a falar dos manjares celestiais. Imagina quando eu começar a liberar para você, Nicodemos, todas as grandezas do reino dos céus. Você não suporta, cara. Você mal está entendendo o que eu estou te dizendo. Eu estou aqui falando com um adulto, que você precisa nascer de novo, e você vem com esse papinho de menino para mim. Porventura eu tenho que voltar para a barriguinha de minha mãe? Na maioria das vezes é o que nós fazemos com Deus. Uma vez mais, Paulo disse, eu não vos pude falar como espirituais. No versículo 14 está dizendo assim no capítulo 2, mas o homem natural não compreende as coisas que são do Espírito de Deus. Queridos, a pessoa ela começa a ver o mover do Espírito Santo. Ah, isso não é de Deus não, menino. O menino não é quem está dando rodopiano, plantando bananeira, tá orando em línguas, está gritando. O menino não é esse, o menino é o outro que Paulo está dizendo aqui. O menino aqui é quem não entende o que o Espírito Santo está fazendo. Esse é o menino. Esse é o carnal. O pastor aí está dizendo que é natural. Beleza, você que escolhe. Quer ser natural? Carnal é pior. Essa é a pessoa natural que não entende das coisas. Essa é a pessoa que só entende aquilo que está dentro do espírito dela, só entende das coisas da terra. Se mostrar para ela note 100, ela sabe o que é. Se mostrar uma pessoa do sexo oposto, ela sabe o que precisa fazer. Mas quando se trata das coisas de Deus, começa a agir feito um bebê. Começa a agir como quem bebe leitinho. Se mostrar coisas dessa terra, ela age como gente grande. Agora, se mostrar coisas do reino de Deus, ela age como um menino, porque não entende nada.
Muitos acreditam que aqueles que estão recebendo de Deus, estão experimentando as manifestações sobrenaturais, são meninos. Na realidade, não, Senhor. Meninos são aqueles que não entendem isso. Os líderes que não conseguem, dentro de uma reunião, identificar o que vem de Deus e o que não vem de Deus, são meninos. Meninos não sabem discernir as coisas, mas adultos sabem discernir. Se você não sabe quem está endemoniado e quem não está endemoniado, você é um menino. Você é um carnal. Se você não sabe, caiu, e agora? É diabo ou Espírito Santo? Se você não sabe, é porque você é menino, você é carnal. Se você não sabe discernir quem, é porque você está sendo menino, um carnal. É simples, é muito fácil compreender isso daqui. É isso que Paulo está ensinando aqui aos coríntios. Paulo está trazendo discernimento para eles porque ele é adulto. Paulo está trazendo esclarecimento para eles porque Paulo é adulto. Paulo é espiritual. Se você não sabe identificar o que está acontecendo da parte do Espírito de Deus, o que ele está fazendo, como ele se move, mas o homem natural não compreende as coisas que são do Espírito de Deus. Versículo 15 diz: porém o espiritual discerne bem todas as coisas. Ou seja, tudo que Deus faz, ele discerne bem. Aqui não está dizendo que ele é o cara, está dizendo que ele discerne bem, que ele chega onde tem que chegar, que ele compreende e entende aquilo que Deus está fazendo. Isso é muito importante que você compreenda. E Paulo está literalmente dizendo essa diferença entre como se fosse uma faixa etária de criação. Paulo disse: eu, irmãos, não vos pude. Eu fui impedido, não foi por mim mesmo, nem por Deus, foi por vocês. Deus quer que vocês comam manjares. Deus não quer. Imagina, misericórdia. O meu líder, o meu pastor não quer que eu leia tal livro. O meu pastor, o meu líder não quer que eu me alimente. Não quer que eu tenha experiências. Poxa vida, já estou com o pastor faz 4 anos e até hoje ele nunca me ensinou sobre como operar na unção de Deus, como viver coisas incríveis. Puxa vida, não podia ser assim. Paulo disse: eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Paulo está dizendo aqui, queridos, o que mais Deus quer que vocês conheçam é sobre as estruturas celestiais, sobre o que mais Deus quer que vocês entendam é sobre as grandezas celestiais. O que mais Deus quer dar para vocês é isso. O que eu mais anseio poder ensinar para vocês é isso. O que eu mais quero poder transmitir para vocês, comunicar para vocês é isso. Mas vocês não me deixam. Eu não posso. Vocês estão me impedindo de poder dar o que vocês mais querem. Sabe? Vocês querem muito o pudim. Vocês querem muito a sobremesa. Mas não estão dispostos a almoçar antes. Vocês estão me impedindo de dar para vocês aquilo que vocês querem. Porque vocês estão vivendo naquilo que vocês querem, não naquilo que vocês precisam. Vocês não cresceram ainda. Deus não vai dar uma .50 na mão de um bebê. Deus não vai dar uma arma na mão de uma criança. Faz o seguinte. Imagine a cena do seu filho com a faca na mão, sendo que ele tem 3 anos. Você já entra em terror, porque você tá louco. Imagina, pastor, dar na mão do meu filho uma faca na mão do menino de 3 anos. Isso é um absurdo, pastor. É lógico que é um absurdo, porque ele ainda é um menininho. Aquilo não é para ele brincar. Aquilo não é para ele manusear. Ele não tem ainda experiência. Ele não tem ainda treino. A musculatura dele, a tensão dele, o reflexo dele ainda não está treinado, não está desenvolvido, não está maduro o suficiente para trabalhar com aquilo lá. Agora, se você pegar um menino de 3 anos e um açougueiro de 30 anos de experiência, quem tem mais habilidade para mexer?
O treinamento que o açougueiro recebeu foi desenvolvendo a habilidade dele, foi desenvolvendo musculatura, região de registro muscular, região de registro dos tendões, região de registro no córtex, região de registro no corpo, para que ele pudesse ter uma movimentação mais precisa, mais capacidade para agir. No verso 2, Paulo diz assim: com leite vos criei, não com manjar. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Com leite vos criei. Paulo não está falando de uma pessoa que ele conheceu antes. Paulo está falando de quem ele cuida. Paulo está falando de quem ele acompanha. Paulo está falando de alguém que ele treina. Paulo está falando de alguém que ele literalmente estruturou em Deus, na pessoa de Deus, no Espírito Santo, na revelação de Cristo Jesus. Paulo está acompanhando o desenvolvimento deles e está entristecido porque ele gostaria de fazer muito mais. Ainda está reclamando para eles aqui: gente, com leite eu vos criei e não com manjar. Puxa vida, porque ainda não podeis. Naquela época. E nem tampouco ainda agora podeis. Desde quando eu comecei a criar vocês, eu tenho dado leite, com o maior desejo do mundo de dar manjar. Só que, poxa, nem agora, depois de todo esse tempo, vocês estão podendo. A geração sem pai de hoje, a geração sem pai de hoje tem produzido filhos perigosos, completamente perigosos. Nós temos dois problemas hoje. Nós temos uma geração que está sem pai e nós temos uma geração de pais imaturos que se colocaram na condição de pais. Nós temos uma geração de pais prontos, estruturados e espirituais, que não são meninos. Nós temos uma geração de pessoas que se colocaram, ninguém a colocou. Elas se colocaram, elas não tornaram pais, elas não geraram pessoas. Elas se colocaram na condição de pais, porém são meninos, são carnais, são naturais e querem literalmente ensinar um grupo de pessoas que os acompanham a como deve andar. E nós temos uma geração de pessoas que não têm pais. Estão vivendo jogados. A minha preocupação hoje não é com a geração dos pais. A minha preocupação hoje é com a geração daqueles que se põem na condição de pais, daqueles que não têm pais. Pensa para você ver. Você deixa as crianças em casa e sai e vai resolver um problema. E não dá ordem, não dá nada, deixa do jeito que tá. São pais insensatos. Imagina essa criança de 6 anos cuidando dos irmãos. Ele vai cuidar dos irmãos na consciência que ele tem. É como a geração de hoje tem se portado. Infelizmente hoje, os filhos que não têm pais, eles têm procurado os manjares. Eles têm procurado a sobremesa. Eles têm procurado aquilo que gosta. Eu ensinei meus filhos desde pequeno. Meu primeiro menino foi conhecer o primeiro chocolate com 2 anos. O meu segundo menino já conheceu. Agora, se você perguntar: pastor, eles comem chocolate? Eu digo para você que não. Eles não comem. E se depender do papai aqui, nunca mais vai comer. Pelo mal que isso faz. Se nós pudéssemos construir um chocolate decente, aí sim, quando eles puderem comer um chocolate decente, que são os mais caros, isso aí custa quase R$90 uma barra, chocolate eu posso até deixar ele experimentar, mas não fazer daquilo uma prática de vida. Porque o chocolate é uma substância ácida e faz mal para o organismo. Principalmente os chocolates comuns hoje, que tem um baixo índice de cacau. Baixo índice de cacau. Não significa que com alto índice de cacau vai ser bom para você e nem para sua saúde. Então, no comecinho, nós começamos a educar os nossos filhos desde criança. Ou seja, minha esposa não comia salada, minha esposa não comia absolutamente nada de leguminoso. A alimentação da minha esposa era péssima. Com o nosso primeiro filho, minha esposa entendeu que era necessário gerar uma criança com saúde. Então, ela se submeteu a isso e começou a se alimentar de forma adequada. Então, nós começamos a nutrir essa criança desde o ventre dela, desde o ventre da minha esposa. Ela tomava uma suplementação chamada materna, é muito importante, e começou a se alimentar de uma forma equilibrada e correta. Então, assim que a criança cresceu, ela já começou a comer uma papinha muito bem nutritiva, de doce, depois uma papinha salgada,
E sempre muito bem arrumadinho, nada com agrotóxico, desculpa, nada com conservante, nada industrializado, tudo natural feito na hora. Todos os dois mamaram leite materno. Até o Natan foi até 1 ano, o Isaac foi quase até 1 ano com leite materno. Passaram 6 meses, graças a Deus, com leite materno. O Isaac mamou no peito e o Natan não tinha conseguido pegar peito, mas tomou leite materno. Eu fiz tudo o que você pode imaginar para que ele tomasse o leite materno, para que ele se alimentasse de forma correta. Graças a Deus, nossos filhos são saudáveis, são fortes. Eu digo forte de força e forte de corpo. Você olha para vocês e vê que eles são tudo fortinho. Graças a Deus, não são gordos, não são obesos e não tem um alto índice de tecido adiposo, de gordura. São crianças sadias, graças a Deus. Fortes, inteligentes, espertas. Meu outro menino tem menos de... Ele já fala... Meu menino acabou de fazer 2 anos. Ele faz muito tempo que ele já fala, faz muito tempo que ele anda. Ele já não usa mais fralda. Já pede pra fazer o xixizinho dele e pede pra fazer o cocô dele. Bonitinho. 2 anos de idade. Tem mãe que tá quase morrendo. Meu menino fala, conversa, ora. O meu menino de 3 anos, então, meu Deus do céu. Você fica espantado de ver o quanto que ele é inteligente, o quanto que ele é esperto. O quanto que ele capta as coisas, o quanto que ele funciona. Porque existem cuidados para que isso aconteça. Se você quer um desenvolvimento sadio, precisa de um cuidado de um pai. Precisa da ajuda e o cuidado de uma mãe. Só que aqui nós estamos falando de pai. Não existe essa estruturação de mãe espiritual, existe pai espiritual. Importantíssimo que vocês guardem algo dentro do coração de vocês. Nesse parâmetro em si, conforme meus filhos começaram a se desenvolver, eles começaram a descobrir o que era gostoso e o que era ruim. Então depois que eles descobriram doce, tudo que queria era doce. Se, por exemplo, tem o pãozinho e a frutinha, que é o pãozinho, não que é a frutinha. Se tem... Eles sempre comem de manhã uma alimentação bem equilibradinha. Então, se tem o pãozinho que a gente faz, que é todo natural, não tem glúten, nós não usamos o trigo normal, é tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Eles comem com farinha de linhaça, comem com linhaça, comem com chia, comem com quinoa real, comem pãozinho com amêndoa, eles gostam demais. E é sempre natural, minha esposa faz tudo bonitinho, tudo feitinho, bonitinho. Nós não compramos pão em padaria, ela mesma faz. Nós entendemos a necessidade de produzirmos uma alimentação saudável para nós todos, em Cristo Jesus. Outra oportunidade nós vamos falar sobre isso. Então o que acontece? Eles começaram a entender o que é bom para eles ou não. A criança, quando começa a chegar no espaço de 1 ano e meio para frente, ela já começa a escolher o que ela quer e o que ela não quer. E você vai prestar atenção que ela sempre vai querer tender pro doce, sempre vai querer tender pra bala, sempre vai querer tender pra chocolate, sempre vai querer a bolacha, sempre vai querer o Nescau, sempre vai querer aquilo que é docinho, gostosinho, bonitinho e belezinha, aquilo que ela identifica que é bom pra ela mesma. É o que ela acha que é bom pra ela, que é o que ela vai começar a correr atrás. Agora imagina você soltar essa criança e deixar ela sozinha. O que você quer? Aí você dá uma comidinha pra ela. Nem quero. Não tá com fome. Você chega com a bolacha, ela come e devora o pacote inteiro. Aí se você não dá comida pra ela e deixa pra mais tarde, aí você vai mostrar a comida e nem quero. O que você quer? Nescau. Aí você vai dar Nescau, ela bebe. Da bolacha ela come. Da bala ela chupa. Mas o que é bom pra ela, ela não quer comer. Por quê? Porque ela já aprendeu a discernir o que ela quer. Ela já aprendeu a comer o que ela precisa. A geração de hoje ela é interessante. A geração de hoje que serve ao Senhor Deus é uma geração que não tem pai, ou tem pessoas que se colocaram na condição de pai, mas que são meninos. São carnais. E esses meninos chegaram assim nos filhos agora, né, que eles chamam de filhos, e chegaram agora e fizeram assim, falaram o seguinte, filho, ó, eu descobri algo gostoso, filho, você não tá entendendo. Quando você pega hoje pais, gente, você pega pais hoje que são jovens, ou seja, pais de 18 anos, pais de 19 anos, você acha que esses meninos ensinam o que para as crianças? Ensina a ir para PlayStation, ensina a viver em notebook com jogos, ensina a viver na frente de futebolzinho, ensina a chupar picolé, ensina a brincar, bota bonezinho de rapper, baixa a cuequinha do menino e faz toda aquela parafernada toda. Pastor, você não é um conservador, querido, eu tenho idade para dizer o que eu tô dizendo. Eu sou muito mais jovem do que você imagina e um pouquinho mais velho do que você está esperando. Eu sou muito mais jovem do que você está imaginando. Muito mais jovem.
Desculpa, eu não tenho 60 anos não. E nada contra as pessoas que têm 60 anos. Eu os amo com muito respeito. Muitos deles destilam sabedoria e são anciões preciosíssimos, enquanto são outros como velhos burros inadmoestáveis, como dizem Eclesiastes e Provérbios. Hoje essa geração tem produzido isso. É uma geração que tem gerado. São pais que chegam nessas crianças e falam: filho, vem cá, bolachinha, sorvetinho, vamos vir cá comer papai, que delícia comer papai. E começa a transferir aquele legado destruído para o filho. Começa a transferir para uma nova geração a contaminação que ele recebeu como criança. Já é uma criança gerando outra criança. É um menino produzindo outro menino. Meu Deus do céu! São meninos carnais naturais produzindo outros meninos carnais naturais que não sabem discernir quem é Deus. Poucos são aqueles que são meninos e se encontram com Deus eterno e aprendem a se tornar adultos em Deus, porque não tiveram pai. São poucos os que acontecem isso. Pouquíssimos. A maioria permanecem meninos. A minha preocupação é essa. São meninos que chegam dentro da geladeira e de repente descobrem um chocolate sozinho e abre e come. Eu levei o meu menino, ele nunca tinha comido chocolate na vida, levei ele no supermercado e dei a bolachinha para ele segurar, porque ele já está aprendendo a segurar. Eu tava com sacolinha na mão, não aguentava segurar ele, mas sacolinha em todas as coisas. Falei, bom, vou aproveitar os dois bracinhos dele. Dei uma bolachinha na mão dele, ele segurou a bolacha, na época que ainda nós comíamos isso. E, bom, dependente, comecei a andar. De repente a mulher do caixa falou assim: moço, olha. Quando eu virei, ele já tinha mordido o pacote, rasgado o pacote com 2 dentinhos na boca e já tinha comido metade da bolacha. E com aquela cara de desespero quando ele sentiu o gosto daquilo. E quem olha com mentalidade de menino, tadinho, não sabe nem o que é isso. A pergunta é, ele deveria saber? Será que deveria? Bom, ele estava comendo uma bolacha na época chamada Negresco. Você sabe o que tem nessa bolacha chamada Negresco? A mesma substância que tem dentro da Coca-Cola, caramelo 4. Sabe o que é isso? Uma substância cancerígena. Aí eu te pergunto, tadinho, não conhece o que é isso. Aí eu te pergunto, tadinho ou privilegiado? Porque quando uma criança é tratada por um pai, ela está sendo privilegiada. Agora, quando ela está sendo tratada por um menino, criança, por uma pessoa que não é espiritual, tadinho dela, que não conhecia o que é bom. No Antigo Testamento nós vemos os filhos de Deus reclamando para Deus: oh Deus, nós estamos aqui na terra prometida e o Senhor não nos dá o que é bom, o Senhor não nos abençoa com aquilo que é bom, o Senhor tem tentado tirar a gordura da gente. A pergunta é, a gordura é fazer bem para eles? O pai só estava cuidando dos filhos e os filhos, meninos, estavam reclamando do tratamento e do cuidado do pai. A geração que nós estamos inseridas hoje é essa. É a geração que tem aberto o dispenseiro de Deus sem ter autorização. A geração que quer entrar dentro da dispensa de Deus e começar a comer o que não é para eles. É uma geração que reclama 24 horas por dia para Deus porque quer manjares. É uma geração raquítica. É uma geração esquelética. É uma geração problemática, é uma geração doente, é uma geração de paupérrima em tudo. É uma geração que não consegue identificar o nível que está. É uma geração que sente uma fagulha do poder de Deus e quase morre. Por quê? Porque não está acostumado com profundidade. É uma geração que está sendo criada por meninos e não por pais. Uma geração que é criada por Jesus não se espanta quando alguém anda sobre as águas. Uma geração que é criada por Jesus Cristo não se espanta quando sai do corpo. Uma geração que é criada por Jesus Cristo não se assusta em escutar a voz de Deus, nem se espanta, porque isso é comum. Eu fico espantado de ver dentro dos cultos hoje um nível baixíssimo do poder de Deus e pessoas quase morrendo sentindo aquilo. Como se aquilo fosse demais. A geração que nós estamos inseridos hoje é uma geração que me preocupa, sabe por quê? Porque é uma geração que tem descoberto só os manjares. E tem achado que tem crescido pelo fato de ter descoberto os manjares. Enquanto para o homem natural e carnal desenvolver-se e crescer em Deus é sinônimo de experiência. Ou seja,
se eu estou tendo avanço em experiências espirituais, eu estou crescendo e me desenvolvendo com Deus. Pastor, não entendi. Facinho. Se você passou a ter visões, você não tinha visões, passou a ter visões, você começou a crescer com Deus. Se você não escutava a voz de Deus e está escutando agora, você começou a crescer com Deus. Se você começou a ter sonhos proféticos, você começou a crescer com Deus. Se Deus começou a te usar em profecias, se Deus começou a te usar em curas, se Deus começou a te usar em ministração de poder, se Deus começou a te usar em alguma coisa, aleluia, você começou a crescer com Deus. Enquanto você, menino, carnal e natural, pensa assim, o pai, quando olha pra você, Deus não tá vendo crescimento nenhum. Deus só tá vendo uma criança mexendo numa lata de doce. Deus só tá vendo uma criança comendo uma bolacha. Agora tira esses alimentos podres e porcaria. Deus só tá vendo uma criança comendo uma sobremesa. É só o que ele tá vendo. Sendo que tava na hora de estar comendo um almoço direitinho. Você consegue entender? No meu caso aqui de casa, Deus só tá vendo meu filho comer um pedaço de bolo antes de comer a frutinha dele. É assim que Deus está te enxergando, querido. É assim que Deus está enxergando, meu amado. Não fique tão feliz por estar vendo coisas. Pastor, não tem Bíblia para isso. Não tem Bíblia, não. Então por que você acha que Jesus Cristo olhou para os discípulos? Uau, eu estou expulsando demônios. Jesus diz, não devia. Vocês não deviam se alegrar por isso. Eles deveriam estar felizes que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Isso aí para Deus não importa. Você acha que Deus vai ficar impressionado? Meu Deus do céu, você está achando que Deus vai ficar impressionado que Ele te usa? Ei, é Ele que te usa. Para impressionar Deus, você vai ter que ser usado mais do que Ele. Existe alguém que pode ser mais usado que Deus? A gente às vezes começa a ficar... Gente, eu fico impressionado com isso, meu Deus do céu. Como que nós conseguimos nos convencer? A gente faz milagres, gente. A gente faz milagres impressionantes. A gente consegue se convencer de que Deus se impressiona com o quanto eu sou usado por Deus, aleluia. O que impressiona a Deus não é o quanto você é usado por Deus. O que impressiona a Deus é literalmente sua ousadia de ser um homem justo na terra. O que impressiona a Deus é ver que a situação está forçando você a pecar, os demônios estão forçando você a pecar, as raízes que estão dentro de você estão te forçando a pecar. E você diz, uma musiquinha do Thales assim, ó, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Thales contou uma coisa legal na cruzada do Benihim. Thales contou que ele estava no hotel e bateram na porta dele, o pecado bateu na porta. Possivelmente era uma mulher querendo fazer sexo com ele. Ele disse, ninguém ia saber, minha mulher não ia saber, ninguém ia ficar sabendo disso. Mas eu escolho Deus. Gente, eu não estou dizendo que o Thales é uma benção, não estou dizendo de nada, eu estou dizendo que ele fez muitas coisas preciosas para Deus e Deus tem reconhecido isso diante dele. Existe algo diferente na vida do Thales. Eu honro ele aqui agora com todo prazer e carinho. Existe algo diferente sobre a vida do Thales. Eu não estou dizendo que todas as condutas que ele faz são corretas, porque eu já vi ele fazer coisas que são desagradáveis. Mas o fato dele fazer coisas desagradáveis não significa que ele não esteja se desenvolvendo e tomando decisões corretas. Eu acho engraçado, a gente pega no pé do cara pelas coisas que ele faz de errado, mas não consegue honrar o que ele faz de certo. Como é que eu não vou honrar um homem que escolheu Deus? Como é que eu não vou honrar um homem, meu Cristo? Como é que eu não vou honrar um homem que está literalmente alegrando o coração de Deus? Deus não se alegra de ver ele cantar para multidões. Deus se alegra de ver ele praticar justiça. Tanto que ele acabou de fazer aquilo, sentou do lado, Deus deu essa canção para ele que é maravilhosa. Mas todo dia o pecado vem me chamar. Ou seja, chamar uma coisa, aceitar o pecado é outra. Deus disse a Caim, Caim, o pecado está à porta. É você que decide. Você vai abrir essa porta para que ele entre ou não. É você que escolhe. Absolutamente é você que escolhe, Caim. É necessário que você pare para pensar um pouquinho nisso. A minha geração hoje é uma geração que tem escolhido os sucrilhos, que tem escolhido o leitinho com Nescau. É a geração que tem escolhido o docinho. É a geração que tem escolhido o chocolate. Aleluia! Tem escolhido o milkshake do Bob's, tem escolhido o McDonald's, tem escolhido aquilo que essa geração considera como manjar.
A minha geração hoje é a geração que tem escolhido o poder de Deus e não Deus. A minha geração é a geração que tem escolhido as experiências com Deus. A minha geração é uma geração que tem escolhido aquilo que é manjar. A minha geração tem escolhido as revelações. A minha geração tem escolhido as coisas profundas em Deus, mesmo sem ter estrutura para isso. Eu quero que você entenda que a partir do momento que você recebe uma informação dentro do seu espírito, você, a partir de agora, é cobrado por ela. Se você não sabia que era daquele jeito e agora descobriu como é, você vai ser cobrado por aquilo que você descobriu. Melhor te seria, como diz a Bíblia, não ter conhecido tal assunto. A ignorância às vezes pode te ajudar, mas a partir do momento que você conhece, já não vai dar para te ajudar mais. É muito necessário que você compreenda isso. É muito importante que você consiga compreender isso. A minha geração hoje é uma geração que tem descoberto o melzinho, sabe? Ao invés de ir pro leitinho bonitinho, as coisas básicas. Não. A pessoa hoje ela se converte, ela não descobre que ela vai passar problema. Não, a pessoa apresenta para ela o mel. Filho, seu marido vai voltar, sua família vai ser uma bênção, Deus vai te dar um emprego, Deus vai mudar a sua vida, você vai ter paz e abundância, oh aleluia, você nunca mais vai ter problema na sua vida, aceite a Jesus, Deus vai te fazer feliz, Deus vai mudar a sua vida. Bom, você não está mentindo, você está omitindo coisas que ela deveria conhecer. A primeira coisa que você deveria ensinar para essa pessoa é o seguinte: decidir Cristo é decidir mudar de vida. Decidir Cristo significa que vai existir renúncias na sua vida. Decidir Cristo significa que você vai ter que deixar Ele cuidar da sua vida do jeito que Ele quer, não do jeito que você quer. Puxa vida, gente. Hoje o sistema religioso está trazendo uma estruturação complicadíssima. Hoje nós temos pessoas que seguem a Deus, mas vivem do jeito que elas querem viver e não do jeito que Deus quer que elas vivam. Sabe por que existe o cartão de crédito? É para você poder esquecer de Deus. Você não tem dinheiro. Deus não quer que você compre. Você vai lá, pega o cartão de crédito e divide para pagar. Às vezes você precisa comprar um sofá, mas você não tem dinheiro para comprar aquele sofá. Sabe o que você faz? Parcela em 12 vezes sem juros, Casas Bahia, aleluia. E põe o sofá na sua casa e vai pagando parceladamente. Deus queria que você comprasse aquele sofá? Claro, pastor. Ele me deu recurso, te deu recurso ou você usou seu cartão de crédito? Você não esperou ele te dar o dinheiro na sua mão? Você não esperou o dinheiro vivo, porque você usou um crédito. Eu quero que você entenda que você não comprou um sofá, você fez uma dívida. Você trocou um sofá por uma dívida. Comprar um sofá é o dinheiro na mão, você compra e não deve nada. O sofá tá quietinho, ele está bonitinho. É necessário que você compreenda a diferença disso. É uma geração de pessoas que não estão dispostas a viver o que Deus quer que viva. É uma geração de pessoas que literalmente querem viver o que dá prazer a elas, não o que dá prazer a Deus. É o que Paulo diz, buscam os interesses pessoais, não aquilo que é de interesse de Cristo. Uma geração de pessoas que descobriu o poder e hoje quer viver do poder, quer se relacionar com o poder e não com a pessoa de Cristo. São pessoas que amam o que Cristo tem para dar e não quem Ele é. As pessoas querem se relacionar com a unção de Deus. A pessoa, quantos e-mails eu recebo? Meu Deus do céu, quantos e-mails eu recebo e são todos iguais. Pastor, como é que eu faço para eu me relacionar com o Espírito Santo, pastor? Para eu receber o poder de Deus? Não sabe diferenciar quem é o Espírito Santo com o poder de Deus. Na realidade, ninguém quer o bendito Espírito Santo. As pessoas querem o poder dele. Estão dentro do quarto, não para se relacionar com Deus, mas para se relacionar com o poder de Deus. O Espírito Santo está aqui. Pastor, você está sentindo ele? Não, agora estou. Mas o Espírito Santo está aqui. Pastor, se você não estiver sentindo, ele continua aqui. Em nome de Jesus Cristo, entenda isso. Geração que me escuta, a presença de Deus não pode ser sentida, ela pode ser conhecida. Assim como a luz branca que está no seu quarto, que toca a sua pele, se você não sente nada, se você acender a luz branca do seu quarto e fechar os seus olhos, você não vai saber que a luz está tocando os seus olhos. Por quê? Porque não existe nenhuma reação para que você perceba.
Agora, quando você vai para a luz solar, sabe o que acontece? A luz solar, quando toca no seu corpo, vem junto com o calor. Esse calor queima, tá certo? Esses raios ultravioletas, eles queimam a sua pele. Então eles aquecem a sua pele. Então a luz do sol junto com aquele calor, ou seja, se a luz do sol começar a bater no seu corpo e você fechar os seus olhos, aí você vai perguntar se o sol está batendo em mim. Como é que você sabe que é o sol? Porque existe uma evidência daquele sol que a gente chama de calor, que vai ficar mais fácil, existe uma explicação técnica, mas isso aqui é para depois. Eu quero usar uma linguagem que você entenda. Aquele calor que vem junto com aquela luz começa a aquecer seu corpo. Aí você diz, gente, o sol tá quente, né? Como é que você sabe que é o sol sem estar com o olho fechado? Que você já aprendeu que aquele calor significa que a luz do sol tá batendo na sua pele. Tá entendendo? Então aquele calor tá potencializando, tá trazendo entendimento do que aquela luz faz e está fazendo com você. E de quem vem aquela luz. Tá entendendo? Então, quando você está dentro de um quarto, a presença de Deus, que é a luz branca, está tocando em você. Você não está sentindo nada, mas ela está tocando em você. Mas não, Deus não está aqui. Aí quando você vai para o sol, que você sente aqueles raios ultravioletas trocarem em você, nós recebemos 3 raios, UVC, UVB e UVA. UVC para na camada de ozônio, UVB entra 5% aqui dentro da camada de ozônio e UVA entra 95%. O UVB é o que produz até a vitamina D3, que faz muito bem para o seu organismo, colicalciferol. Então o que acontece? Quando eu vou lá para fora, eu começo a sentir esse calor no meu corpo me queimando. Aí eu entendo que a luz do sol está batendo em mim. Porque se esse calor não tivesse me queimando, eu não saberia que seria a luz do sol. Assim é o poder de Deus. Quando o poder de Deus entra dentro do seu quarto, ele faz notório a luz do sol que está tocando em você. Ele faz notório a presença de Deus que toca você. A presença de Deus que habita dentro de você. Aí a hora que você para e fala, nossa gente, Deus está aqui. Ele sempre esteve. Você só passou a percebê-lo porque o poder de Deus, agora o poder de Deus chegou. E o poder de Deus traz a realidade da presença. É tão simples. Mas não. Eu não quero me relacionar com Deus. Eu quero me relacionar com esse negócio aí que sente. Eu quero saber que ele está aqui. Ué, eu não estou vendo ele, mas você precisa ver para crer, meu Cristo. Jesus foi bem claro no que ele disse. Bem-aventurados aqueles que creem sem ver. Depois que ele diz bem-aventurados aqueles que creem sem ver, ele diz numa outra passagem uma palavra maravilhosa. Aqueles que creem, verão. Então o segredo para ver é crer sem precisar ver. Se você crê sem precisar ver, você vai começar a ver. Quando você aprender a se relacionar, quando você aprender a se relacionar com Deus, com a pessoa de Deus, sem querer sentir nada, você vai passar a ser treinado a encontrar a realidade de Deus. A realidade de Deus é muito mais profunda que o poder dele. Se o poder dele faz você ter uma noção que ele é real, você tem que conhecer a realidade. Ter noção da realidade não é ter a realidade. Em Provérbios diz uma palavra muito importante. A pesquisa da glória não é glória. Você ter muito conhecimento sobre o assunto não significa que você tem um assunto. Você conhecer o poder não significa que você conhece a realidade. O poder em si vai fazer você ter uma noção da realidade. Só uma amostra grátis. Enquanto a realidade é infinitamente superior a isso. E o caminho da realidade não é através do poder. O caminho da realidade é através da pessoa. Sabe por quê? Porque a presença de Deus, ela se move num ambiente de poder. Agora a pessoa de Deus, ela se move num ambiente de glória. Completamente diferente. Enquanto a presença de Deus, ela se move no poder e gera em você experiências, a pessoa de Deus se move num ambiente de glória, gerando dentro de você a contínua experiência que é uma realidade em alto nível. Completamente diferente. Então o que me preocupa hoje é justamente isso. Essa estruturação dessa geração.
É uma geração que descobriu que existem os manjares e querem viver somente deles. É uma geração que descobriu o doce e quer manter comendo doce. Em Provérbios diz algo muito interessante. Você descobriu Provérbios capítulo 25, esqueci o versículo. Tá dizendo assim desse jeitinho assim, ó. Se encontrou mel, que bom. Come de forma moderada. Para que comendo muito desse mel, você não venha vomitar. Deixa eu te fazer uma perguntinha. A hora que a sua esposa estiver passando mal, você vai falar para ela? Receba. Touch your life. Receba a unção de Deus, aí você vai falar? Quando seu filho chegar com um problema de escola, o que você vai fazer com ele? Põe a mão nele e fala assim, caia pelo poder de Deus. É isso que você vai fazer? Pastor, o senhor está negando o poder de Deus? De jeito nenhum. De maneira alguma. Eu sou enlouquecido pelas manifestações de Deus. Mas eu não vivo sem Deus. E eu quero me relacionar com Deus e não com o seu poder. O poder vem de Deus, por isso poder de Deus. A unção vem de Deus, por isso unção de Deus. Esse D descreve de quem vem. A presença vem de Deus, por isso presença de Deus. Eu não quero me relacionar com a presença, eu não quero me relacionar com a unção, eu não quero me relacionar com o poder, porque nenhuma dessas três palavras que eu disse são a pessoa dele. Eu quero me relacionar com ele. É com ele que eu quero me relacionar. Por isso que eu não estou preocupado com o que eu sinto, com o que eu não sinto. Eu estou preocupado em me relacionar com ele. Isso eu estou preocupado. Pastor, quem se relaciona com a pessoa se relaciona com a voz? Sim. Exatamente. Corretíssimo. A minha preocupação hoje é essa. Com leite vos criei. E não com manjar. Por quê? Porque vocês não me deixaram dar manjar para vocês. Agora, o problema é que o fato de um pai não dar manjar para um filho não é porque o pai, eu falo isso pro meu menino quase todos os dias, filho, o papai não está privando você de nada, filho. O papai só está protegendo você, filho. Se eu te dar algo que você não tem estrutura para viver, você vai se machucar. Dá um carro automático na mão do menino de 8 anos e espera vê-lo no hospital, quase morto, depois de bater esse carro. A habilitação para você andar de carro não é para dizer se você tem capacidade ou não. É para você estar treinado para que você não se machuque. Você quer fazer sexo? Sem problema algum, mas tem um procedimento antes, casa. Mas antes de casar, seja treinado para ser casado. E antes de casar, saiba com quem Deus quer que você case. Saiba escolher a mulher específica para casar, porque senão você vai ter problema depois. Ou seja, quer fazer sexo? Quer. Vai ter um procedimento. Pastor, eu quero sentir prazer sexual. Aleluia. Pode ser um manjar pra você. Que coisa boa. Maravilhoso. Depois que você casou, fica à vontade. Desde que haja justiça no seu casamento, sua cama não haja mácula. Seja um leito imaculado, sem problema algum, que é um leito sem sujeira. Sem fetiche. Sem sex shop. Sem aplicar na vida da sua esposa ou do seu esposo os vídeos pornográficos que você assistiu ao longo da sua vida. Santidade. É importantíssimo que você compreenda isso. Só que antes de você desfrutar daquele manjarzinho que você está identificando como manjar, tem procedimentos antecedentes que você deve os conhecer com muita clareza e maturidade. Eu não consigo olhar para minha esposa e pensar que ela é uma prostituta e nem tampouco uma atriz pornô. A minha esposa é minha esposa. Ela é filha do Deus vivente. Eu tenho que cuidar dela não só como marido, como a filha de Deus. Tem que respeitá-la. É muito importante que você compreenda isso. Hoje essa geração tem procurado isso. Essa geração tem procurado tentar crescer com alimentos que não a desenvolve. Querido, leite materno é bom até os 6 anos. Dos 6 meses, me perdoe, até os 6 meses. Passou desses 6 meses, o leite já começa a perder suas funcionalidades. Por quê? Porque a criança está precisando de mais nutrientes. Ela está precisando de uma gama nutricional maior. Ela está precisando de uma porcentagem nutricional maior. Ela está precisando de uma gramatura nutricional maior. Ela está precisando de mais. O leite não vai fazer tanto efeito assim. Vai ser bom, mas não vai fazer tanto efeito assim. Por quê? Porque está na hora de crescer. O problema é justamente esse. As pessoas elas querem crescer com sobremesa. As pessoas querem crescer com o recheio do bolo. Por favor, queridos,
Não distorçam as coisas. Você que cuida de pessoas, você que treina pessoas, pastor e líder, apóstolo, reverendo, não interessa como você é intitulado. Você tem liderado, você é um líder, você tem liderado pessoas, quer seja homem ou mulher. Em nome de Jesus Cristo, não distorça as coisas, não quebre os degraus. Eu não costumo escutar esse ministro, mas eu o respeito. Eu fui numa ministração dele, ele mora aqui perto, chama Luiz Hermínio. Minha esposa tinha um desejo muito grande de conhecê-lo, e eu levei ela nos cultos no Mevan, num café de pastores, e tive a oportunidade de escutar uma ministração dele completa, inteira. Uma bênção, um grande homem de Deus, a princípio no quesito que ensina, não o conheço, mas tem desempenhado um trabalho precioso, muito precioso. As pessoas até dizem que nós temos semelhança em ministrar. Bom, eu não o escuto. Também acredito que talvez ele não me escute, não sei. E eu estou dizendo de mim, não posso dizer dele. Eu estou dizendo com Paulo. Eu. Estou dizendo de mim. Ele disse uma frase maravilhosa, gente, que me contaram que foi dele. Agora não sei se é dele. Ele deve ter copiado de alguém ou Deus deu para ele essa frase. Ele disse que pessoas que não sobem degraus, pessoas que crescem sem subir degraus, gigantes que não passaram pelos degraus são deformações. Quem não cresce nos degraus são deformações. Você quer crescer ou se deformar? Você quer se desenvolver ou quer se inchar? De que adianta você conhecer as experiências, mas não ter a estrutura que te solidifica dentro delas? O problema não é chegar onde você quer, o problema é permanecer aonde você chegou. Eu descobri com a unção de Deus que o problema não é ser ungido. Para mim, antes era ser ungido. Beleza, fui, beleza, que legal. E agora? Agora tem que permanecer. Joinha. Já faz anos que eu permaneço. E eu descobri depois que o segredo não é nem chegar e nem tampouco permanecer. O segredo é suportar as pressões ministeriais e espirituais que nós recebemos. Que não é só pressões, é peso e pressão. Quanto que isso é difícil, gente. O quanto que isso é complicado. O detalhe é permanecer de pé. Eu não respeito o ungido Benihim. Eu respeito o homem Benihim que conseguiu ficar 35 anos de pé. Quanto que isso é difícil. Eu tô vendo um homem que é um mentor para mim, depois de 35 anos, ensinar aquilo que eu mais tenho ensinado no dia de hoje, que é justiça. Ele diz com todas as letras na conferência de Campinas. Eu não fui na conferência, mas eu sei o que eu tô dizendo. Ele diz com todas as letras. Eu fui literalmente roubado em certas circunstâncias. Eu perdi a oportunidade, perdi um certo favor e honra, porque eu era injusto. Olha o que ele disse. Olha o que ele disse. Meu Deus do céu. Por favor, líder que me escuta, por favor, líder que me escuta, em nome de Jesus o Cristo, não quebre os degraus. Não tente dar para aqueles que estão junto com você aquilo que não cabe a eles. Não tente dar para pessoas aquilo que elas não podem. O que está de moda hoje, chega em pessoas, eu te reconheço como pastor, eu te reconheço como apóstolo. Fulano tem estrutura para ser um apóstolo. Ele entende o que é ser um apóstolo, pelo amor de Jesus Cristo. Ele entende o que é ser um pastor. O que mais tem hoje é pastor que não pastoreia. O que mais tem hoje é pastor que não conhece o ofício. Pastor não é ungido a pastor. Pastor é consagrado a pastor. Consagração significa liberar. Não entendeu? A palavra consagração, consagrar uma pessoa, significa liberar. Sabe o que significa liberar? Alguém que já é. Você não unge ninguém a pastor, a pessoa nasce pastor. Você não consagra, na linguagem sistêmica hoje, você não consagra alguém um apóstolo, a pessoa nasce apóstolo. Você libera ela a um apostolado. Eu vou consagrar você a presbítero. Vou consagrá-lo a pastor. Peraí, ele nasceu pastor. Ou você está tentando dar algo para a pessoa que a pessoa não é, ela vai morrer. É o que faz a maioria dos pastores cansados hoje. Pastor que não suporta problema, sabe por quê? Porque ele não é pastor. Pastor ama problema. Pastor parece aqueles Ghostbusters. Eles são caçadores de problemas. Pastor ama o problema. Pastor fica enlouquecido quando ele escuta um probleminha. Gente, parece que ele fica tremendo, assim, ó. A pessoa que tá dependente de um problema. Ela chega na esposa, amor, você tá bem? Ela, tô, filho. Não, amor, você não pode estar bem. Você tem certeza que tá bem? Tá bem, amor, tô bem. Amor, você tá bem? Eu falo, eu vou começar a ficar mal, você não quer que eu fique bem? Ô, amor,
Tá tudo bem mesmo? Tá. Puxa vida, então tá bom. Ele pega e deita. Que isso, pastor? Você é um lunático. Não é um lunático, não é um pastor. O pastor ama os problemas. Por isso que pastor ama estar do lado de pessoas problemáticas. Por isso que pastor ama estar do lado de pessoas doentes. Porque dentro dele há cura. Dentro dele há estrutura para suportar aquilo. Dentro dele há capacidade de tratar esse povo com amor insondável. Só que para isso esse pastor precisa ser treinado. Esse pastor precisa ser treinado para ser líder. Se unge pessoas a líder, mas não se treina pessoas a líder. Se unge pessoas a pastores, mas não se treina pessoas a serem pastores. E assim é qualquer outra gama. Sabe por quê? Porque essa geração tem se tornado distorcida. Absolutamente distorcida. São líderes que não se preocupam com o caráter dos liderados. São líderes que não ensinam sobre justiça, a mensagem central de Cristo Jesus. São líderes que chegam assim, vem cá que eu quero te ensinar sobre a unção, mas não ensinam o caminho que leva a pessoa a ter unção permanente. No supermercado de Deus, se Deus tivesse supermercado, não existiria molho pronto, não existiria missimiojo. Nada instantâneo vem de Deus. Você fala, como que não, pastor? Larga a mão, seu herege. Fulano chegou aqui ontem. Olha o que Deus está fazendo com ele. Você já viu o processo de vida que essa pessoa passou? Você conhece? Eu acho que vi, pastor, é drogado. Você acha que isso não é um processo? Não, meu amigão. Tem pessoas que nos visitam de longe, de outros lugares. E a pessoa vem de fora, eu oro por ela, ela recebe a unção de Deus. E fulano reclama. Mas por que ele recebeu? Você conhece o processo de vida que ele passou? Os pastores hoje querem literalmente apresentar para as pessoas, para atraí-las, para seguir elas, os manjares. Os pastores querem dizer, vem cá, eu vou te dar poder, eu vou te dar unção, eu vou te ungir, eu vou te consagrar. Agora tá uma moda de unção apostólica. Chega um camarada com título apostólico e começa. Sai ungindo todo mundo, sai tacando óleo em todo mundo, fazendo todo mundo apóstolo. Aleluia, o que mais tem hoje é apóstolo. Meu Deus do céu, gente. Paulo diz, com leite eu vos criei. Agora eu tô falando de um cara que criou pessoas. Com leite eu vos criei, não com manjar. Deus quer te dar experiências, Deus quer te dar o poder dele, Deus quer fazer você experimentar coisas grandíssimas, mas não se esqueça que você tem que ser treinado para tudo isso. Não se esqueça disso. Hoje o que nós temos hoje é uma geração de meninos carnais operando poder. Meninos carnais ministrando cura. Meninos carnais tentando aconselhar pessoas, tentando produzir estrutura em pessoas. São maridos se masturbando e vendo pornografia. São pastores que são estúpidos. São pais agressivos. São esposas com espíritos imundos dentro delas. São esposas com espírito de sensualidade dentro delas. São esposas que saem com o marido e estão preocupados com o marido dos outros. São pastores hoje que estão ostentando ministérios e ostentando as experiências espirituais. Você viu quem tá aí? Fulano de tal, maior pregador da atualidade. Você viu quem chegou aí, rapaz? Olha lá quem tá lá. Você deveria estar prestando atenção que o rei chegou ali. Muito mais do que qualquer outro tipo de pessoa. Os pastores vão falar com você hoje com aquele ar de altivez. Aquele ar de eu sou maior do que você. Uau, Jesus que é Deus não faz isso, por que os homens fazem? É uma geração de falsos profetas. Uma geração de falsos obreiros. Uma geração de cães. Como diz o nosso amigo Luiz Hermínio. Um abraço pro apóstolo. Uma geração literalmente distorcida. Uma geração que tem gostado de doce. Só que o problema é que dentro dessa geração tem esses que estão descobrindo isso sozinho. Agora tem os pais que não são pais. São meninos que foram colocados na estatura de pais. Ou por pessoas, ou eles mesmos se colocaram na condição de pessoas. De pais. São meninos que escutam pais
copiam a mensagem dos pais e começam a dar para pessoas como se os ensinamentos fossem deles. Oh, Jesus, como é que eu fico enlouquecido com isso? São pessoas que não passaram o processo, são pessoas que não passaram o treinamento de Deus, são pessoas que não conhecem o que é dor, são pessoas que não conhecem o que é batismo de angústia, são pessoas que não conhecem as dores de Cristo, como Paulo disse, eu quero conhecer a dor da sua crucificação. São pessoas que não sabem o que é passar processo, que sabem o que é passar complicações. São pessoas que não sabem o que é dormir no chão. São pessoas que não sabem o que é ficar sem móveis dentro de casa. São pessoas que não sabem o que é viver problema de verdade por amor a Cristo. São pessoas que copiam as pérolas dos pais e começam a dar pérolas a porcos, começando por eles mesmos. Pérolas são resultados de dor. Uma ostra, quando libera uma pérola, aquilo é precioso, mas entrou uma substância dentro dela que fez ela isolar aquela substância. Só que aquela substância fez ela ter tanta dor, que ela criou aquela camada dura para ela parar de sentir dor. São meninos em Cristo que recebem as pérolas dos pais e, ao invés de dar o processo para aquilo que eles vão chamar de filhos, que estão seguindo eles, simplesmente dão pérolas para porcos. Porque meninos carnais e porcos são praticamente a mesma coisa. Como assim porcos, pastor? Qualquer coisa que você jogar na boca de um porco, ele come. Não valoriza absolutamente nada, para ele tanto faz, tanto fez, tudo é lavagem. Não consegue valorizar o peso. É o pai que chega num filho, dá um carro pra ele, e o filho vai, bate o carro com uma semana e fala, poxa vida, eu te dou o carro, tu quebra, tu não dá valor nas coisas que eu ralo pra te dar. É lógico, o pai sabe dar o manjar pro filho, mas não sabe dar o processo pro filho que faz o filho valorizar o manjar. Sabe por que você não valoriza o café da manhã? Porque você sempre tem ele. Sabe por que você não valoriza a roupa que você tem? Porque todo dia você tem roupa pra vestir. Sabe por que você não valoriza o almoço que você tem? Porque você não sabe o que é passar fome. O dia que você souber o que é passar fome, você vai parar de jogar comida fora. O dia que você souber o que é ficar sem energia dentro de casa, você vai aprender a valorizar a energia que Deus te deu. O dia que você aprender a ficar sem dinheiro, você vai aprender a valorizar os recursos que Deus te dá nas suas mãos. Por isso que tem pessoas hoje que chegam perto da gente, elas abraçam a gente, quer ficar perto da gente, quer mudar de cidade, quer fazer um bocado de coisa. Pastor, por quê? Porque não tem pastor. Não sabe o que é ter um amor de uma pessoa que a ama e quer ver ela se desenvolver. Esse é o problema. Esses meninos considerados ou intitulados por pais têm atraído um grupo de crianças. Você quer atrair criança, é a mesma coisa de pegar um milho para galinha. Quer chamar um bando de crianças para perto de você, pega coisas de criança e mostra para eles que eles gostam. Bota um bando de docinhos, você quer ver? É engraçado, você faz uma festa pro seu filho. Você convida 12 crianças. Até do Japão vem criança para comer os docinhos na sua casa. Eu fazia festa em Teresina, que coisa engraçada que era. Nós tínhamos 12 crianças. Nos aniversarinhos davam umas 30, 35 e por aí ia. Aparece criança até da Conchinchina. Por quê? Porque quando você dá o que ela gosta, ela aparece. Hoje os líderes têm atraído o público oferecendo poder, oferecendo unção, oferecendo milagre, oferecendo milhões de coisas. Mas eu acho engraçado, esses líderes não conseguem atrair ninguém oferecendo Jesus. Esses líderes não conseguem atrair ninguém oferecendo caráter. Esses líderes não conseguem atrair ninguém oferecendo justiça. Esses líderes não conseguem atrair ninguém oferecendo a revelação do reino. Esses líderes conseguem atrair pessoas sem falar sobre realidade, falar que realidade é maior que poder. Mas se eles começarem a dizer o processo que é necessário para conquistar a realidade, eles mandam todo mundo embora. Criança não gosta de compromisso. Criança não gosta de responsabilidade. Criança gosta de divertir, de curtir. É disso que criança gosta. É disso que literalmente criança gosta. Pastor, o senhor está negando o poder de Deus? Nunca neguei, nunca vou negar. Esteja junto conosco numa das reuniões em nome de Jesus Cristo. Vou ter o prazer de te receber lá. Eu quero que você possa conhecer Jesus junto comigo. Por favor.
Eu amo o poder de Deus, eu amo ver a atmosfera do poder de Deus se mover. Eu amo ver os níveis se andar. Eu amo ver o rompimento da primeira dimensão para a segunda. E Deus já me deu o privilégio de ver o rompimento da segunda dimensão para a terceira dimensão da unção de Deus. Que já são níveis de glória. É incrível, maravilhoso. Quer? Tem um processo para chegar lá. E o processo não é venha cá e ore por mim. O processo não tem absolutamente nada disso. Enquanto o pai diz, filho, eu vou te ensinar a crescer para que você tenha autoridade para abrir essa geladeira e comer com consciência o que você está comendo. Os meninos que se tornaram pais ou se titularam a pais, simplesmente dizem, ó, o segredo é esse aqui, ó. Você vai ali, abre a geladeira, na parte de cima tá ali docinho, pode comer. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Por gentileza, para de tentar ser Jesus no lugar de Jesus. Seja só o corpo de Jesus, não seja Jesus, por favor. Para de ficar tentando construir um caminho, uma estrutura que Jesus não construiu. Para de mudar a mensagem de Jesus. Jesus disse que os olhos deles estão sobre os justos. Pastor, mas dá resultado? Lógico que dá. O fato de dar certo não significa que o procedimento que você utilizou está certo. O fato de dar certo não significa que a sua conduta esteja certo. Por isso que o fato de Deus te usar não significa que Deus concorda com o que você faz. O meu receio é que daqui a alguns meses, talvez, ou daqui a alguns anos, Deus vai olhar para sua carinha e vai falar: o que você está fazendo, rapaz? O que você tem feito? Você já parou para prestar atenção que você pode literalmente chegar daqui a alguns anos, ó líder que está distorcido, e ter que começar a voltar atrás naquilo que você ensinou, que você estava ensinando besteira? Só que eu quero que você entenda que você vai poder voltar atrás. Só que você produziu uma geração distorcida. A geração que eu vivo hoje é uma geração que tem se alegrado porque descobriu os manjares. É uma geração que tem se alegrado em ser criado pelo pai com alimento fundamental que é o leite. E isso quando eu falo de mãe, tá? Leite materno, não tô falando de leite de vaca. Paulo disse, com leite vos criei, e não com manjar, que ainda não podeis. Há um tempo para tudo, gente. Não existem mais crianças espirituais. Hoje você já vê, hoje tem se levantado uma geração precoce de pastores, sabe por quê? Porque o que cabia a pastores, tá? O que cabia a pastores hoje está cabendo a jovens. Aí nós pensamos, porque Deus está levantando jovens porque os pastores... Calma, vamos devagar. Deus está levantando jovens. Tenha consciência absoluta disso. A Bíblia diz que os jovens é a força de Deus. Não tem problema com isso. Belezinha, aleluia por isso. Só que os jovens que estão crescendo deformados. Porque não tem paz. Não tem quem dê a eles um alimento sólido. Não tem quem dê a eles treinamento. Não tem quem dê a eles literalmente estruturação. A primeira coisa que nós ensinamos a um filho é pegue a faca e corte o pão, ou nós esperamos ele ter habilidade para que ele corte esse pão? Hoje a primeira coisa que nós fazemos é o seguinte: vem cá, filho, vamos curar o povo. Vem cá, vamos orar por demônios. Os meus filhos não oram por demônios. Quem ora por demônios sou eu. Um dia eu fui fazer meu filho, falei, Deus, eu repreendo os espíritos da maldade, os espíritos da maldade. O Senhor disse, seu filho, nunca mais faz isso, porque ele não tem estrutura para suportar isso aí que ele está dizendo. Eu falei, Deus, me perdoa pelo que eu estou fazendo, me perdoa. Ele ora, ele abençoa o papai dele, a mamãe dele, o irmão dele, a vovó dele, os meninos do ministério, todas as pessoas do reino, que estão ligadas no reino de Deus. Eu tenho que ver que gracinha ele orando. Ele ora. Mas quem vai de contra os demônios sou eu, porque eu sou adulto. Quem vai de contra os espíritos, os tronos, os principados, os governadores, sou eu, porque eu não sou criança. Você não pega uma criança e põe ela numa guerra. Você pega um adulto e põe numa guerra. E se o adulto é criança, ele vai morrer nessa guerra. Que ele não vai saber como se portar. Nós queremos hoje que os jovens lidem com demônios, com essas coisas, mas não são treinados para isso. Pastor, é possível um jovem se tornar espiritual? É. Espiritualidade não depende de idade. Pastor, me mostra na Bíblia. João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mamãe dele. Tá? E Jesus já tinha 12 anos e ensinava os mestres e os doutores. O que você acha disso? Só que o problema da nossa geração hoje, que a nossa geração quer viver com manjares, mas também quer viver do jeitinho que Paulo diz aqui, porque ainda sois carnais.
Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e andais segundo os homens? O que Paulo está dizendo aqui acontece hoje com todas as letras. É uns dizendo, eu sou de fulano de tal, eu sou discípulo de ciclano de tal. Eu não estou criando discípulo para Wagner Ribeiro, eu estou criando discípulo para Cristo. Eu sou parte do corpo de Cristo que trabalha para Cristo. Queridos, Paulo foi bem claro no que ele disse, pelo amor de Deus. Paulo disse, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento. E aí vocês veem como vocês edificam sobre esse fundamento. Ninguém pode pôr outro fundamento no qual já é. O nome dele é Jesus. Isso que Paulo disse. Aqui em 1 Coríntios. Sabe o que eu acho engraçado? O construtor e o arquiteto é Jesus. O fundamento é Jesus. Deus é Deus. Eu e você só somos empregados. Nós só somos os funcionários. A gente só trabalha para quem arquiteta, para quem constrói e para quem é fundamento. Eu só sou a mão de obra. Por favor, só que eu sou filho. Eu sou um filho que trabalha com mão de obra para o pai. E o mais engraçado de tudo hoje é isso. O mais engraçado hoje é que um é discípulo de ciclano de tal. Você viu, fulano é treinado por Beltrano de tal. Meu Cristo Redentor, a mesma criancice de Coríntios continua existindo aqui hoje. E a igreja de Corinto é uma igreja poderosíssima, em sinais e prodígios. Em nome de Jesus Cristo. É tempo de você compreender uma coisa, há fases para você viver. Para de querer crescer antes da hora. Aprenda a respeitar os tempos. Paulo esperou 17 anos para poder desenvolver o ministério dele. Jesus esperou até chegar à idade rabínica para começar a ensinar. Para começar a desenvolver o ministério dele. Com 12 anos ele ensinava, mas era em escala menor. Quando ele chegou a 30 anos, ele entrou na idade rabínica. Ele teve que aguardar todo aquele período, ô luta do obreiro, como é que é ruim esperar, gente? Vocês não têm noção. Para que as coisas aconteçam, ele teve que esperar a idade rabínica dele. Depois que ele chegou na idade rabínica, ele começou a desenvolver o ministério dele, de 30 a 33 anos. No dízimo da idade dele, praticamente, ele fez tudo. Em 3 anos, no tempo certo, ele fez mais do que 30 anos de vida. Em 3 anos, no tempo certo, ele fez mais do que literalmente os 30 anos que ele viveu. Para você compreender e entender como foi o ministério de Jesus Cristo. Aprenda a esperar. Há tempo para todas as coisas. Tenha paciência e calma. Para de ser afobado. Para de ficar desesperado. Você que está me escutando quer ser instrumento de Deus, pastor, eu quero crescer, eu quero o Espírito Santo. Tudo bem. Ande no caminho que Jesus ensinou. A primeira coisa que Jesus pediu para nós buscarmos é o reino dele e a justiça dele. Você está buscando o poder, você está buscando milhões de coisas. Descobre o que é o governo dos céus primeiro. Faz o que Jesus te pediu, por favor. Para de inventar um novo caminho. Alcance a justiça de verdade. Quem tem crédito no céu não é quem ora em línguas. Quem tem crédito no céu não é quem é pregoeiro da palavra de Deus. Estou lembrando até das ministrações de um ministro aqui muito famoso que eu amo muito. Quem tem crédito nos céus não é quem ora 18 horas por dia, aleluia. Não. Quem tem crédito com Deus não é quem passa 16 horas com o Espírito Santo. Não. Quem tem crédito no governo dos céus não é quem gasta horas e horas lendo a Bíblia. Quem tem crédito nos céus é quem alcança a justiça. Quem tem crédito nos céus é quem pratica essa justiça. Isso é quem tem crédito nos céus. Porque quem tem crédito no céu se torna justo. E o poder de um justo, a oração de um justo tem muito poder em seus efeitos. O meu justo cai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas de todas elas eu levanto, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, os olhos do Senhor estão sobre os justos, a proteção de Deus está sobre os justos, a palavra de um justo tem poder, tudo isso que a Bíblia diz. A Bíblia não está dizendo que o íntimo, o que se relaciona com Deus, nada disso, está falando sobre o justo. Não distorça os caminhos de Cristo, por gentileza. E que Deus, no nome de Jesus Cristo, use os remanescentes para alterar essa distorção
produzida por pessoas que se intitulam como pais, mas na realidade são meninos, cuidando de outros meninos. Mas eu quero que vocês entendam que meninos têm a oportunidade de crescer. A minha oração é que eles cresçam, se tornem pais de verdade e aprendam a ser responsáveis pelo que ensinam e pelo que falam em nome de Jesus Cristo. Conhecer e prosseguir conhecer é o que eu preciso, você precisa, nós precisamos todos os dias. Louvado seja Deus. Precioso Cristo, eu te dou louvor.